Oi, gente, vim contar pra vocês um pouco a minha experiência com a clavícula quebrada. Quando eu quebrei a clavícula, eu justamente fui procurar no YouTube experiências, pessoas que tinham passado por isso, e eu achei muitas pessoas falando sobre, mas eram relatos de anos atrás, coisa de 2, 6, 7 anos. Eu não achava relatos recentes, e aí eu vi os comentários, enfim, eu vi como que é importante a gente contar a nossa experiência, né? Então eu vim deixar aqui pra vocês também, porque o meu caso ele foi um pouco diferente, e talvez tenha alguém aí preocupado, enfim, procurando uma identificação com outros vídeos e não encontrou, tá? Primeiro de tudo, eu passei por 3 médicos, sendo 2 do SUS e um particular. Por quê? Aí vocês vão saber. Para começar, então, eu sofri um acidente de moto, né, de alto impacto. Não foi um acidente de trânsito, graças a Deus, foi um acidente que eu mesma provoquei sem querer. Já dirijo moto há muitos anos e só que esse dia eu desviei a atenção por conta de que eu estava segurando coisas na moto, né? Estava segurando algumas coisas na mão que tiraram o meu equilíbrio. E aí eu acabei batendo, né? Tive uma queda amenizada por um saco de coleta seletiva. Então, graças a isso, não foi um acidente maior, tá? Mesmo assim, eu bati a cabeça com o capacete, fiquei com muitas dores, né? Mas, enfim, né? Graças a Deus, nada demais aconteceu. No momento, eu senti dor no braço, eu não senti dor na clavícula. Eu senti muita dor no braço. E eu segurava o meu braço, né? Fui levada pro UPA na ambulância. E lá, então, eles constataram que eu estava com a clavícula quebrada. E assim, eu não senti muitas dores impossíveis, tanto que eu fiquei das 10 horas da manhã até as 4 da tarde sem ser medicada, esperando a medicação. E assim que eles me deram a medicação, também a dor sumiu. E então eu achava até que não era algo tão grave assim o que eu tava passando. Mal sabia eu do que viria, né? Enfim, gente, clavícula é uma coisa que dói muito. Eu sei que vocês ouviram isso em todos os lugares. E cada um tem uma dor diferente e uma experiência diferente. Não quer dizer que você vai passar por tudo isso. Meu pai sempre dizia pra mim, né? O seu caso é um caso diferente, assim como o de cada um. Então a gente não pode ficar se baseando no caso das outras pessoas, porque o nosso pode ser diferente, tá? Então, eu não sofri tanto assim com a clavícula, mas tiveram momentos pontuais em que com certeza eu não aguentava de dor, tá? Mas enfim, então eu sofri o um acidente, eu fui ali pro UPA, eles constataram, então, através do raio-x que eu tinha quebrado a clavícula, e a minha fratura, ela teve desvio, tá? Não sei de quantos centímetros, mas eu vendo o raio-x, eu vou mostrar pra vocês. Eu vendo o raio-x, eu acredito que seja de 1 centímetro, tá? Mais ou menos assim, ó, bem pouquinho. E tinha fragmentos, né? Também na fratura, não sei quantos, não sei dizer pra vocês. Eu nem vi no raio-x fragmento nenhum. Descobri muito depois que tinha fragmentos quando eu fui no particular. Mas então o doutor lá, ele me indicou o tratamento conservador. E ele disse assim que muito provavelmente isso ia dar certo, mas que depois de 2 semanas a gente ia ver se ia precisar de cirurgia, tá? Então eu fiz o tratamento conservador por essas 2 semanas com uma tipoia de 8. Eles colocaram em mim aquela do hospital mesmo, então não podia tirar para tomar banho, não tinha como tirar. Então eu ficava com ela, né, sem tomar banho, só. Ele até falou, ó, banho é da cintura para baixo. Aqui em cima você não pode tomar, você não pode molhar essa tipoia por nada. Então era lenço umedecido, né, e banho da cintura para baixo. E ainda eu fiquei com uma tipoia no braço, então eu ficava com uma tipoia de 8 e uma no braço para imobilizar, né? E aí de noite meu pai ele sempre pedia para eu tirar essa tipoia do braço, esticar o braço e fazer alguns movimentos, né, com o antebraço para que eu não perdesse todos os movimentos da mão. E eu fiquei assim umas 2 semanas sem mexer nem o braço nem a mão porque eu tinha medo de que desse algo errado. E assim, gente, as 2 primeiras semanas são as piores. Comigo foi um pouco diferente. Comigo as piores foram depois. Mas assim, são horríveis as 2 primeiras semanas. Muito ruim mesmo. Na primeira semana, né, então ele me deu 5 dias de anti-inflamatório e remédio para dor, que ele me deu paracetamol, tá?
e eu tomava o anti-inflamatório, então as dores assim estavam ok. Porém, o que eu sentia durante a noite era uma coisa terrível. Meu braço, foi o lado esquerdo, tá? Pra vocês aí vai aparecer o direito, eu acho. Mas foi esse daqui, né? Então essa parte aqui do braço, ela não é que ela inchava, mas eu sentia que ela tava inchada. E eu sentia, assim, uma dor terrível, uma queimação, uma quentura, assim, eu não sabia nem explicar. Meu pai colocava a mão e dizia que realmente estava quente. E eu comecei a achar que tava alguma coisa errada, porque doía demais, né? Eu tomava os remédios e não passava. E, enfim, né? Eu continuei assim por um tempo. Até que, então, eu tinha alguns compromissos, né? Que eram. Eu canto aqui no coral da minha igreja, então eu precisava fazer algumas apresentações de fim de ano e eu quis ir. E o meu osso não estava colado, né? Então eu sofri muito, muito mesmo. A ponto assim de gemer, de fazer caras horríveis e as pessoas do coral assim ficarem me olhando e ficarem assustadas. Mas eu consegui pelo menos cantar a minha música daquele jeito, né? Mas consegui. Porém, eu saía e ia direto pro UPA. Em um dos ensaios, inclusive, eu tinha acabado de chegar e eu simplesmente não aguentei. Começou a travar as minhas costas a ponto de eu perder o ar. E eu achava que, enfim, a respiração não ia passar. E aí meu pai decidiu me levar pro UPA de novo. Fomos lá de novo. Falei pra ele das dores, falei da dor no braço. E ele me disse que era normal. Então ele me passou, mas eu tinha tomado 5 dias de anti-inflamatório. Ele me passou um anti-inflamatório. Era um outro médico, tá? Detalhe. Era um outro médico ali da emergência que tava à noite. E ele me passou, então, ele viu meu raio-x, tudo. E aí ele me passou mais 10 dias de um anti-inflamatório bem mais forte. Eu tomei o primeiro, eu não vou lembrar o nome, tá, gente? Mas era mais fraco. E esse segundo foi o Flancox, 600 miligramas, tá? Então, eu tomei esse e tomava junto. E ele me passou uma injeção de corticoide também, pra eu tomar na farmácia se eu não aguentasse de dor, mas eu não tomei. Por conta que eu tinha assistido algumas coisas de processo de tomar anti-inflamatório e alterar, né? Mas enfim, gente, tomei 15 dias de anti-inflamatório e graças a Deus não me fez mal nenhum, tá? Então, pra vocês verem que cada caso é um caso. Eu não sou fumante, eu não bebo bebida alcoólica, eu sempre tive uma vida assim ativa, né? Então, eu fazia crossfit, já ia fazer um ano já que eu tava no cross. Eu já tava levantando 30 quilos, tá? Acima da cabeça. E, né, pra vocês verem como a vida vem e derruba a gente no chão. Porque agora eu tô zerada, tá? No braço, eu não aguento levantar nada, no máximo 1,5 kg, por conta da físio, tá? Que a físio tem me ajudado. Mas enfim, né? Pra vocês verem como que é complicado mesmo, como que a gente acaba perdendo tudo mesmo e é normal. Então, tomei mais 10 dias de anti-inflamatório. E aí a outra apresentação na próxima semana era em Ibaté. E eu sou de Araraquara. Então é uns 20 minutos, tá, de viagem. E assim, eu não aguentava, simplesmente já cheguei lá chorando. Eu estava assim, delirando de dor. Gente, é uma dor assim que eu não sei explicar. Foi a pior dor da minha vida. Eu nunca tive filho, tá? Porque eu sei que deve ser 1000 vezes pior. Mas, assim, foi a pior dor da minha vida, gente. Parecia que meus ossos, eles estavam, assim, um tentando entrar dentro do outro. Ai, é uma dor horrível, gente. Nunca queiram, eu não desejo isso pra ninguém, nunca queiram passar por isso, tá? Por quê? Por conta do movimento do carro. Então, eu fui viajar, toda quebrada na segunda semana. E aí, o movimento do carro, né? Óbvio, um osso ficava ali encostando com o outro e isso causava uma dor alucinante. E nenhum remédio tirava essa dor, gente. Eu tomei dipirona, eu tomei dipirona de 1 mg, nada. Foi só quando eu cheguei em casa e deitei e passou um tempo, porque essa dor ainda fica, viu, mesmo deitado. E passou um tempo que ela passou, né? Enfim, as minhas dores, gente, elas resolviam apenas comigo deitando, tá? Então eu sei que tem muita gente relatando aí que mesmo deitado doía, mas não são todos os casos também que são assim, tá? O meu eu não conseguia ficar sentada e não conseguia ficar em pé. Então, aliás, sentada eu conseguia ficar com muitas almofadas nas costas, mas o melhor era deitar, gente, o melhor. Tanto que assim, eu ficava um pouquinho sentada, me dava dor, eu já deitava e a dor passava. Então, praticamente eu ficava o dia inteiro deitada, tá?
era assim mesmo. É bom você ficar quietinho, enfim, cumprir tudo certinho. Então foram só essas 2 vezes que eu saí de casa, né? E aí depois voltei então a fazer o meu tratamento. E na terceira semana eu tinha outra apresentação, porém aqui na minha igreja mesmo. E eu fui, né, também com muitas dores, porém menos do que antes. Então eu fui para Ribeirão com dor, fui para Ibaté e fui aqui na minha igreja mesmo. Porém, em Ribeirão, né, eu fui de ônibus, então eu só apresentei e já deitei na poltrona do ônibus e ficou tudo ok. Ibaté que foi o problema, porque eu fui de carro. Então, não tinha o que fazer, gente, não tinha o que fazer. O que me ajudou foi que tinha um casal ali que morava por ali e eu fiquei no sofá deles, encostada, tudo, e isso deu uma amenizada, né? Mas assim, eu gemia, fazia caras horríveis, o pessoal ficou muito assustado. Mas assim, 100% foi só quando eu deitei mesmo na minha cama. E aqui em Araraquara, né, eu consegui ficar até um tempo, né, com muitas dores, mas fiquei. E, gente, então, beleza. Fiquei, então, com a imobilização de 8. Ele disse que eu ia ficar por uns 37 dias, tá? Eu ia tirar com 30, porém, como era fim de ano, eles não iam estar lá para retirar, então foram 37 dias com a imobilização de 8. Eu tirei a imobilização de 8, eu estava com outro médico. E esse médico, ele nem sequer me apalpou, ele não colocou a mão no meu osso, nada. O outro ainda fazia, ele apertava, ele via, né? E disse que estava colando bem, que tudo, mas que ainda era cedo e que aí eu ia tirar apenas com 37 dias. E aí eu voltei lá com 37 dias e outro médico me pegou e ele nem viu que eu tava com a imobilização de 8, gente, por incrível que pareça. E aí ele falou: olha, seu osso ainda tá muito longe de colar. Muito longe não, desculpa. Ele falou assim: olha, seu osso, ele tá colando, mas você não vai poder ficar sem a mobilização, porque senão ele vai desviar. Foi isso que ele me falou com essas palavras. Ele falou, queria ver, né, se eu tava pronta pra fisioterapia. Ele disse que não, que eu não tava, porque ia desviar. E aí eu falei, mas, doutor, o outro médico já tinha falado que ele ia tirar essa imobilização. Não aguento mais, a minha axila ficou toda machucada, toda machucada. Eu não tomo banho, enfim, né? E aí ele pegou e falou assim, mas você tá com a imobilização de 8? E aí ele olhou pra mim e percebeu que eu estava com a imobilização de 8. E aí ele deixou eu tirar, ele falou, não, isso aí você pode tirar. Eu tirei, e aí eu fiquei só com a tipóia. Eu comprei uma mais confortável, aquelas azuis, né? Eu comprei elas, ele disse que era até melhor se eu preferisse do que aquela que eles dão, né? Eu comprei então a tipóia e aí ele disse que eu ia ficar com ela até mais 3 semanas. Então iam dar aí quase 60 dias, ia dar 57 dias mais ou menos, de imobilização. E aí tá. Aí voltei com essa tipóia e a dor aumentou ainda mais com essa tipóia. E eu não aguentava de dor, gente. Era dor no braço, era dor na clavícula, era dor em tudo. Tudo. Eu já não conseguia mais ficar nem 5 minutos sentada, nem em pé, nada. Eu perdi o fim de ano. Não conseguia, eu ficava o dia inteiro deitada. E aí isso, gente, começou a me dar muita dor nas costas. Começou a fazer muita pressão na minha cabeça. E eu comecei a passar muito mal. Nas madrugadas, eu tinha, assim, ataques de espasmos que parecia convulsão mesmo, gente. Uma coisa muito feia. Meu corpo inteiro tremia a ponto do meu pai ter que segurar a minha perna. Minha pressão caía. E de dor, tá? E também por conta de tanto ficar deitada, porque as costas não aguentam, gente, não aguenta. Então, e aí eu comecei a sentir muitas dores de cabeça, minha cabeça começou a formigar muito, a dar muita pressão. Enfim, eu não aguentava encostar a cabeça em nenhum lugar. Parecia que eu até delirava, assim, de dor. E aí, por fim, eu voltei lá no UPA, né? E não tinha um médico para me atender. Porque a mulher disse que o médico só podia atender o meu médico que estava me acompanhando e ele só ficava lá. Eles nem sabiam o dia que ele estava lá, né? Porque cada dia era um. Então ele falou assim que era só no dia da minha consulta mesmo, que eles podiam fazer ali era me medicar. Eu fiquei muito pistola, né? Eu peguei e falei que eu não queria medicação, porque eu sabia que ia ser uma coisa passageira e que não ia passar o que eu tava sentindo na cabeça, enfim.
Eu tinha também 2 concursos pra prestar. E eu fui, gente. Mas assim, foi terrível, 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 suava horrores. Eu consegui ficar 30 minutos chorando muito, muito mesmo. Não consegui ficar mais, tá? Em um eu consegui ficar 30 minutos, que foi, eu já tinha já 30 dias, né, de mobilização, aliás, 40. E no outro eu consegui ficar, eu tava já sem a imobilização, e eu consegui ficar 50 minutos de tanta dor, tá, gente? E assim, sofrendo muito mesmo, muito de chorar, tá? É absurdo, é absurdo. Mas enfim, nem todos vocês vão passar pelo que eu passei, tá? É, enfim, então, gente, aí eu voltei lá e não adiantou de nada, voltei pra casa. E meu pai já tava muito preocupado porque eu não conseguia ficar deitada. Eu não levantava nem deitava sozinha, tá, gente? Eu não tinha força pra isso, já tinha perdido toda a massa muscular do pescoço, do braço. Meu braço ficou um palito, gente. É assim mesmo, tá? Eu vi muita gente preocupada com isso, mas é assim mesmo. A gente perde massa muscular mesmo, tá? É, então eu fiquei muito magrinha, assim, nessa parte de cima, né? E com perda, assim, total, atrofiou tudo, né? Então, era isso. E aí, a parte de tomar banho, depois que eu tirei a imobilização também, inclusive quando eu tava com a tipoia, que a gente tira pra tomar banho, era terrível, terrível. Era, assim, terrível tomar banho, gente, terrível. Mas enfim, né? Então, mesmo com essa mobilização, as coisas pareciam ficar piores. Meus pais muito preocupados, né? Minha mãe também tinha problema, ela tem problema no joelho, então ela já ia com um ortopedista, traumatologista. Porém, ela tinha convênio, né? Eu não tenho. E só que assim, meu pai muito preocupado, todo mundo preocupado, eu não sabia mais o que fazer, eu já não aguentava de dor. Nenhum remédio passava, eu tava assim tomando muito remédio. E então meu pai decidiu pagar um médico particular para ver como que tava de fato essa situação, porque eu já tinha passado na mão de 2, né? Um simplesmente sumiu, que era o primeiro, e o outro nem fazia nenhuma questão, não tava nem aí porque eu tava sentindo, né? Então, gente, espera só um minutinho, que o meu ombro ele começa a doer um pouco e eu preciso começar a esticar ele, só um minuto. Prontinho. Então, gente, aí eu fui no médico particular, ele pediu outro raio-x, tá? Meu raio-x tá ali dentro, mas eu já vou mostrar ele pra vocês, tá? E aí ele constatou que tava colado o meu braço. Na hora que ele me viu com a tipoia, isso eu já tinha 42 dias, tá, gente, de mobilização. Ele me viu com a tipoia, a primeira coisa que ele falou é: por que que você tá usando essa tipoia? Ele falou: você está com 42 dias. Ele falou: mesmo se não tiver colado, você tem que parar de usar isso, porque senão você vai ter aí um ombro congelado, alguma coisa, você tá com muita dor. Ele falou assim: se não tiver colado, você vai ter que fazer cirurgia, é simples, tá? E aí eu fiquei, pronto, ferrou, né? Ele falou: tira, pode tirar essa imobilização. E eu tirei. Só que meu braço, gente, ele estava extremamente pesado. Ele estava até roxo, minha mão estava roxa. E eu tinha, assim, ficado fazendo os exercícios que meu pai me obrigava a fazer, né? Pelo meu bem em casa. E isso é muito bom, tá, gente? Quando vocês estiverem deitados, quando vocês estiverem aí na hora de dormir, não usa tipoia, gente, não usa. Eu não dormi nem um dia assim com a tipoia de braço, só na primeira semana, que aí começou a me causar todos aqueles problemas, né? E fora isso, eu esticava o braço, ficava com ele esticado, fazia alguns exercícios assim, ó. Ficava só assim mesmo, mexendo assim, essa parte do braço, né? Sem mexer o ombro, assim, mexia assim a mão, ó, fazendo força, ó. Assim, tá? Então eu não perdi nenhum movimento assim de força, assim, ó, na mão, tá? E nem do braço. E eu tinha muito medo também de perder, porque eu toco violão, tudo. E essa é a mão que eu faço as cifras, né? Então, se a gente perder força na mão, vocês já viram, né? Então, isso me ajudou muito, tá, gente? Porque aí eu não tive uma perda total de força no braço. Eu perdi, sim, toda a força, eu digo, de puxar peso, mas eu não perdi, né, essa mobilidade da mão e dessa parte do braço, tá? Então, então eu fui nesse médico, ele falou isso, ele viu o raio-x, ele me apertou, gente, me apertou assim muito forte onde tava colado. E umas 3 vezes eu quis, assim, dar um soco na cara dele, sério.
Porém, ele fez isso pro meu bem e ele constatou que estava super colado. Ele falou: olha, é isso. Ele falou: não tem mais o que fazer. Tá colado e pelo que eu vi tá bem colado. Ele falou. E, e aí ele falou, né? O meu osso, gente, ele quebrou e colou assim, ó. É que eu tô segurando o celular. Deixa eu ver se eu consigo apoiar ele aqui em algum lugar pra mostrar pra vocês, tá? Tô de top, que eu fiz fisioterapia. Então, gente, o meu osso, né, a clavícula tava aqui assim, ele quebrou e ele fez isso daqui, ó, desculpa, assim, né? Desse jeito. Sobrou esse espaço, tá? Exatamente assim meu osso tá. Sobrou esse espaço. E aí criou um calinho ósseo aqui entre um e o outro, né? Então, cria um calinho ósseo entre eles, tá? Eles não voltam a ser juntos, mas cria um calinho ali que mantém eles ligados, tá bom? Então ficou assim, né? E aí ele disse que era isso, não tinha mais o que fazer. Que era isso que estava colado. E que tinha fragmentos. Ele falou que tinha fragmentos. Ele esperava uma coisa pior, aliás, tá? Porque ele me apalpou. E ele esperava uma coisa pior, porque ele disse que como esse osso, né? Eita. Vou ter que voltar aqui. Esse osso que ficou assim, né? Ó, esse daqui, esse osso, ele ficou uma escadinha, então ele ficou uma ponta muito grande aqui, né? Depois eu vou mostrar pra vocês como que tá. Ficou uma ponta aqui, né? Então essa ponta poderia me machucar e causar dor, isso seria caso cirúrgico. Porém, quando ele viu o raio-x, ele falou assim: nossa, eu esperava que estivesse pior. Ele disse que estava muito bom a cicatrização, porque eu fiz, gente, a imobilização certinho, tá? Eu cumpri o que os médicos falaram, apesar de eu ter saído algumas vezes, mas eu fiquei todo o tempo de repouso, deitada, e isso fez com que não desviasse mais, né? E com que colasse do jeito certo. E contrário do que o outro médico falou que ia desviar, né? O médico do particular disse que já estava colado. E ele disse que provavelmente não ia descolar mais, porque estava bem forte. E aí ele levantou meu braço com tudo, gente, lá no alto, mais de 90 graus, balançou até. E aí eu fiquei morrendo de medo, né? Mas ele falou assim que. E eu concluí que o que estava doendo, na verdade, era o meu ombro, e não era a minha clavícula. Então, isso comprovava de que o processo de cicatrização ali na clavícula estava ocorrendo muito bem, né? Porém, era isso. O meu ombro, meu braço, ele estava pesando uns 8 quilos, mais ou menos. Eu não conseguia movimentar ele, eu não abria nada, gente, dele. Nada, 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 nem um centímetro. Não conseguia fazer nada. E ele me liberou para todas as atividades. Ele falou: você pode viver sua vida normal. Pode realizar todos os movimentos que você quiser com o braço, acima da cabeça, para baixo, para o lado, para o outro. Pode fazer os exercícios que você quiser de fisioterapia. Porém, você só não pode carregar peso, né? Até 2 quilos só, ele falou. Até 2 quilos, no máximo, mas não mais que isso. E aí ele me falou para eu voltar 45 dias depois, que era para ver se ele me liberava para as atividades, para outras atividades esportivas, eu acho. Ele disse que se eu quisesse voltar pro CrossFit, eu poderia fazer só abdominal e perna, né, sem carregar peso. Porém, eu não voltei porque eu não estava conseguindo nem mexer o braço, gente. Minhas costas doía muito. E, e aí era isso. Gente, não era por dor, tá? Que eu não conseguia mexer o braço. Era porque simplesmente ele não ia. Ele estava travado e extremamente pesado. Porém, gente, é isso, né? E aí eu ia esperar a fisioterapia pelo SUS, né? Porque, né, falta de dinheiro. Então eu ia esperar a fisio pelo SUS. Então eu fui procurando alguns exercícios aí na internet para que eu pudesse realizar em casa, mais leves, né? E eu precisava ir pra praia também, que todo mundo aqui ia. E eles deixaram eu decidir se a gente ia ou não. E eu falei que a gente ia sim, eu ia ficar sentadinha lá de boa. Porém, o médico disse que eu estava livre para entrar no mar, enfim, né? Mas, gente, eu não conseguia. A gente foi. Mas eu não conseguia porque meu braço pesava muito e eu não conseguia levantar nem mexer o braço, como que eu ia entrar no mar, né? E eu entrei assim algumas vezes bem pouquinho e doía muito, porque o mar ele balançava muito o braço. E aí doía muito o ombro, muito mesmo. E as costas também, então acabou que eu fiquei lá deitadinha na cadeira mesmo, tá? E detalhe, para todo lugar que eu ia, gente, eu levava duas almofadas, né? Um travesseiro para as costas e uma almofada para apoiar o braço, o peso do braço. E aí eu conseguia ficar no carro, pelo menos por um bom tempo, caso eu não conseguisse ficar sentada, tá? E na cadeira de praia eu deitava ali nela e ficava, tá?
Então, foi isso. Eu dei bastante trabalho nos primeiros dias por dor. Eu não conseguia ficar em restaurante, gente, não dá, tá? Até hoje, assim, é bem complicado. Mas hoje eu ainda tô bem melhor, eu vou contar pra vocês, né? Mas é isso. Gente, eu esqueci de falar no começo do vídeo, mas eu tô com 60 e... Que dia é hoje? Dia 4, 64 dias, tá? Desde que eu quebrei a minha fratura, eu quebrei dia 30 de novembro de 2022. Nós estamos no dia 4 de fevereiro de 2023, tá? Então faz aí 64 dias que eu quebrei. E eu tô pior do que muita gente, tá? Porque tem muita gente aí que já voltou às atividades normais com esse tempo e eu ainda não. Mas enfim. Então, gente, minha fratura ela foi cominutiva, tá? Que geralmente é caso cirúrgico. Porém, a minha deu certo, eu fiz a imobilização certinho, então não desviou mais. O desvio foi pequeno também, eu não sei se chegou a 1 centímetro, mas deve ser por aí, tá? O máximo permitido são 2. Então não foi uma coisa absurda. O meu osso, meu corpo, né? Ele processou muito bem aí a fratura, ele fez toda a consolidação certinho, né? Então os fragmentos eles estão se unindo muito bem, o médico falou. Então não tem perigo, tá? E ele disse assim que também daqui 6 meses, que se eu ainda me incomodasse com alguma dor, porque ele disse que esse ossinho aqui podia atrapalhar, tá? Nos movimentos e na dor. Aí eu ia ter que fazer uma cirurgia, né? Por conta só da dor dos movimentos. Mas eu creio que não vai ser necessário e ele também acreditou que não, tá? Então, gente, foi isso. E aí, comecei a fazer alguns exercícios de fisioterapia. Se vocês quiserem que eu fale quais exercícios eu fiz, tá? Que me ajudaram muito nessas 3 semanas sem fisioterapia, porque eu fiquei 3 semanas sem fisioterapia. Eles me ajudaram demais, gente. Cheguei na fisioterapia, eu já conseguia levantar o braço, não acima de 90 graus, mas eu conseguia já levantar ele sozinho, e acima de 90 graus com ajuda, tá? Aí eu conseguia. Porém, eu sentia dores horríveis no ombro e nas costas, tá? Não conseguia ficar sentada nem em pé. Então, o que que eu fiz? Fiz esses exercícios, melhoraram muito, fazer todos os dias, com muita dor, mas eu fazia. E eles melhoraram muito, tá? E se vocês quiserem, eu posso passar no outro vídeo quais são os exercícios que eu fiz, tá? Eu vou focar aqui nesse vídeo contando a história, né? A minha experiência com a clavícula quebrada. Então, gente, aí depois eu voltei no SUS, né? Porque você tem o retorno. Aí eu voltei no SUS e o médico, que era o mesmo anterior, né? Aquele que não tava muito aí, não, pra minha fratura, né? Não tinha nem visto que eu tava imobilizada. Ele disse assim que, tava formando. Olha só, gente, a diferença, né? Ele disse que estava formando ali o calo ósseo, que uma parte já estava colada, inclusive em uma semana deu muita diferença de calo ósseo do particular para o SUS, porque foi uma semana de diferença. Então, gente, o ossinho ele começa a crescer bem rápido, tá? Então, quanto mais tempo vocês ficarem paradinhos, bonitinho, cumprindo as restrições, mais rápido é o processo, tá? Então, ele falou assim que já estava formando, aí ele me apalpou assim bem pouquinho e falou que já estava um caminho e que aí eu estava liberado, então. E eu tinha falado para ele que eu tinha tirado a imobilização, tudo, que eu não aguentava de dor. E ele perguntou como que eu estava me sentindo, eu disse que não conseguia me movimentar muito, que meu ombro doía demais, e ele concluiu então que eu estava com o ombro congelado, com a síndrome do ombro congelado e com a síndrome do ombro doloroso, tá? E aí eu falei, tá, quais são as chances de eu não estar com isso? Aí ele disse que eram baixíssimas, ou seja, eu tava. Ele falou, pelas dores que você tá me relatando, tudo, com certeza é isso. E aí agora você tem que pegar pesado na fisioterapia. Isso, gente, eu já tava com 57 dias, tá? De fratura. Então, foi semana passada, semana retrasada, tá, gente? Não, semana passada, a gente tá no sábado. Foi semana passada, faz 10 dias mais ou menos, tá? Que eu fui no médico, né, do SUS, e ele disse isso. Que eu precisava pegar pesado na fisioterapia, que ia doer muito, que eu ia chorar, não sei o que, blá blá. E aí então, só que a fisioterapia, gente, ela só ia acontecer mais ou menos daqui 1 mês, tá?
E aí, é óbvio que eu não ia aguentar esperar isso, nem meus pais, porque eu tava totalmente restrita, não, limitada. Eu não conseguia nem lavar o cabelo, né? Tudo com uma mão só. E meu braço bom, ele estava ficando extremamente sobrecarregado, tá, gente? Isso acontece. Muito sobrecarregado. Então, meu braço bom, ele doía muito, tá? Porque ele fazia tudo sozinho. E aí, meu pai, ele fazia massagens em mim, faz até hoje, massagens para me ajudar com isso. E também me ajudava nos exercícios, tá? De fisioterapia. Então, fomos atrás de um fisioterapeuta particular, né? E aí encontramos um maravilhoso, gente. Quem é de Araraquara, eu posso indicar ele com toda a força, sério. Maravilhoso. Ele foi, assim, uma pessoa que Deus colocou. Ele e esse médico particular foram pessoas que Deus colocou nas nossas vidas para que viessem aí a contribuir com a nossa recuperação, com a minha recuperação. E esse fisioterapeuta, ele é maravilhoso, muito bom mesmo, gente. Eu saí de lá na primeira sessão chorando, achando que eu nunca mais ia voltar, porque eu achava que tinha ferrado tudo, basicamente. Porém, não, né? É esse o processo mesmo. Concluímos que eu não estava com o ombro congelado, também não estava com a síndrome do ombro doloroso, não era nada disso, gente. Simplesmente eu não tinha força muscular e a minha escápula enrijeceu. Então a minha escápula não me deixava fazer nenhum movimento e porque ela estava dura, tá? Então graças a Deus não me deu nenhum problema pior. Então eu fiz a fisioterapia, gente, é bem pesada, tá? Eu estou faz uma semana fazendo fisio todos os dias com esse rapaz, né? E ele é muito, muito bom. E basicamente a minha fisioterapia, gente, é de força, tá? E puxar peso mesmo. É claro que é peso de fisioterapia, tá, gente? Na musculação, de academia, tudo é mais leve. Porém, é assim que a gente recupera, no meu caso, por conta de que eu estava atrofiada muscularmente, né? E a minha escápula extremamente rígida. Então foram com muitas massagens e fisioterapia pesada que eu consegui recuperar aí um pouco dos movimentos. Se vocês quiserem, eu conto a minha experiência também com a fisioterapia, porque foi bem hard, gente. Eu não conseguia fazer nada no começo. Em uma semana eu tive uma melhora muito incrível, tá? Resumindo, gente, então assim, o processo ele é muito doloroso. Hoje eu tô aí com 64 dias, tá, de fratura. E hoje eu estou conseguindo realizar, assim, os movimentos acima da cabeça sozinha. Porém, dói, tá, gente? Normal. Dói mesmo, dói. A minha dói aqui a parte do ossinho da clavícula, né, que tá saltado. Inclusive, deixa eu mostrar pra vocês. Peraí. Ó. Aí, gente, dá pra ver bem aqui nessa luz, ó. Aqui é o osso que quebrou, tá vendo? Então fica assim mesmo. O meu não formou esse calo ósseo grande que todo mundo fala, tá? O meu calo, ele tá aqui embaixo, ó. Porque aí esse osso do ombro que tá bem aqui, ó, dá pra ver uma sombra dele, ó. Então, ele veio pra cá, ó. E aqui entre eles tem um calinho ósseo que não dá pra ver, tá? Mas dá pra sentir um durinho, tá? Ó, bem durinho aqui. E aí essa ponta do osso, que eles falaram que esse osso vai fazer isso aqui até se encontrar com aquele lá, né? E ficar aí um pouco melhor. Mas não é uma coisa que aparece muito, não me incomoda. É bem onde fica as alças também, ó. Mas não me incomoda muito. Quando ele incha também não aparece, porque é normal também, tá, gente, ficar inchando. Enfim, eu acabei de fazer aí alguns exercícios hoje, né? Então, o que eu faço quando eu sinto muita dor no ombro ou nas costas é ir subindo aqui, ó, com o braço na parede, tá, gente? E alongar o ombro, tá? Porque é o ombro aqui o pior, né? Então, eu dou uma alongada aqui no ombro e volto, tá? Enfim, eu consigo realizar alguns movimentos hoje, né, acima da cabeça. E eu vou pegar pra vocês o meu raio-x para mostrar como que tá o raio-x hoje. Hoje não, há 2 semanas atrás, que foi quando eu tirei, tá? E como ele estava quando eu fui liberada da imobilização, tá bom? Então, gente, peguei o raio-x aqui para vocês verem, tá? Eu vou virar a câmera para conseguir filmar melhor, tá? Ó,
Então, esse raio-x aqui, ó, foi quando eu tirei a imobilização, tá? Deixa eu ver se eu consigo uma parte branca aqui, ó, pra eu conseguir mostrar, né? Não sei se eu vou conseguir, peraí. Tô aqui no ateliê da minha mãe. Cadê? Então, aqui, ó. Aqui, essa é a minha clavícula, tá? Ela quebrou desse jeito, ó. E aí, esse negocinho aqui no meio, tá vendo? É um calinho ósseo. E ele diz que tem fragmentos, tá? Todos os laudos disseram que tem fragmentos, porém eu não consigo ver eles. Nossa, gente, acho que essa câmera tá bem suja. Deixa eu dar uma limpadinha nela, peraí. Acho que agora deu uma melhorada. Ó. Não deu uma melhorada não, acho que é porque tá refletindo, né, gente? Mas enfim, acho que vocês conseguem ver aí, né? Essa bolinha branca aqui, ó, é um calo ósseo, tá? E eu não consigo ver os fragmentos, porque ele diz que é pequeno mesmo, mas que tem, tá? E essa daqui é de outro ângulo, né? Então, ali, ele disse que esse calo ósseo é o que significa que tá colado, tá? Então, eu tirei a imobilização quando estava assim, tá bom? E aí, depois, quando eu voltei lá, 3 semanas depois, mais ou menos... Não, peraí. Foram 3 semanas de diferença. 3 semanas depois, minha mãe pediu uma cópia lá no UPA, tá? O rapaz, ele foi muito simpático, ele deu no papel branco mesmo, mas ele deu, né? E então, esse raio-x aqui foi de 3 semanas depois, quando no SUS, né? Pelo SUS. E aqui ele já me encaminhou para fisioterapia pelo SUS, tá? Então, ó, pra vocês verem como já cresceu o calo ósseo aqui, ó, dá pra ver essa bolinha branca no meio já é um calo ósseo, tá? Então, pra vocês verem como cresceu bastante. Aqui, inclusive, gente, é que vocês não vão conseguir ver, mas, ah lá, dá pra ver melhor assim, ó, na luz. Tá vendo? Essa daqui é de quando eu tirei a imobilização, ó, o calo ósseo. Então, ele já tava ali unindo os dois, ó. Por isso que eu já pude tirar e por isso que já estava colado, né? Ó. E aqui estava assim. Aí aqui, ó, ele disse, ó, que essa partezinha aqui, um pouquinho mais branquinha aqui, ó, levemente mais branca, em cima do calo ósseo, que o calo ósseo é esse aqui, ó. Aí essa partezinha, essa nuvenzinha aqui mais branca, é o que vai formar, tá? Disse ele que é o que vai crescer esse calo ósseo até unir as duas partes, né? Mas isso aí é um processo que vai 6, 9 meses, tá? Demora um pouco mais, a gente não precisa se preocupar com isso. Enfim, então esses foram os raios-x que eu tirei. E se vocês quiserem ver depois os próximos, eu mostro pra vocês também. E assim, gente, eu travo, tá? De manhã, geralmente, eu tô melhor quando eu faço a físio também. Porém, aí passa um tempo, eu travo de novo, e eu já não consigo mais movimentar muito o braço, e aí eu... E a vida tá sendo assim até eu recuperar 100%, tá? Mas eu já estou bem melhor, graças a Deus. E disse o meu fisioterapeuta que é um processo rápido. É claro que o meu é muito mais demorado do que o das outras pessoas, porque tem pessoas aí que nem precisam de fisioterapia, ou quando precisam, são poucas sessões, mas não é o meu caso, tá? Porque a minha imobilização, ela me causou aí uma perda muito grande de massa muscular e também uma atrofia na escápula, então eu tive esses danos, tá? Porém, eu acredito que não haverá mais sequelas, dói sim o ossinho, gente, é normal, esse ossinho aqui que fica pra fora, quando movimenta aí, né, é normal. No começo também, da fisioterapia, 1 semana atrás, estralava bastante a minha clavícula toda vez que eu realizava um movimento acima da cabeça. Estralava a minha clavícula, agora já não estrala mais. Então é normal do processo de calcificação, porque ainda não está totalmente consolidada, tá? E ainda vai demorar ainda para consolidar totalmente, não é um processo muito rápido. Mas enfim, faz parte, gente, é normal, tá? Bom, eu não sei mais o que eu posso falar, mas se vocês tiverem alguma dúvida, quiser me perguntar alguma coisa, alguma dúvida específica, podem perguntar, tá? Pode me chamar aí nos comentários. Se vocês quiserem conversar melhor, eu posso passar o meu contato para que a gente possa se ajudar. Eu sei como que é difícil, eu sei como precisam de experiências mais recentes, né? Porque as experiências são muito velhas, aí quando a gente vê, já tem tipo 3 anos e a gente quer saber o que aconteceu, como que a pessoa passou por tudo, né? O que sentiu exatamente e tal. Enfim, eu sinto ainda muitas dores no ombro, gente. Inclusive, agora tá doendo muito o ombro, tá? Bastante. Eu achava que ele fosse ficar bem caído, inclusive.
porque no começo da imobilização ele tava muito caído. Mas não foi o que aconteceu, inclusive ele ficou até mais alto que o outro, tá, gente? Se eu folgar esse aqui que eu tô segurando no celular, ele é até mais baixo que esse daqui, tá? Então, é... Então é isso, gente. Mas o meu conselho pra vocês é façam a imobilização certinho, mas também quando vocês deitarem, descansarem, tira a tipóia, deixa o bracinho relaxado, retinho, faz os movimentos com a mão, tá? Porque essa parte aqui não vai influenciar o seu ombro, não vai influenciar só sua movimentação. Aliás, também a clavícula, né? Se vocês pesquisarem, eu pesquisei bastante, ela é um osso, né? Que ela precisa de micromovimentos para que estimule aí o calo ósseo para colar, tá? E esses micromovimentos é exatamente é, esses movimentos, assim, com o antebraço, assim, ó, assim, isso estimula também a calcificação. Gente, eu não tomei nada de diferente. Eu tomei leite mesmo, comecei a tomar leite. E não tomei nada de leite de caixinha mesmo, gente, industrializado. Eu não tomei nada diferente, eu só tirei da minha dieta porcaria, tipo refrigerante, lanche, né? E tava comendo assim, normal, tá? Não comi nada de diferente. Eu comecei a comer algumas coisas de diferente depois que eu tirei a imobilização, tá? Depois de 40 e poucos dias, que aí eu comecei a tomar o chá de mastruz, né? Acho que é isso. Não sei se ele me ajudou também, né? Não posso falar. Mas eu estou tomando ele já faz 2 semanas. Eu tomo, se vocês quiserem saber como que eu tomo, eu falo pra vocês, porque eu vi com um médico também, né, como que eu posso tomar. Então, eu não tomo todos os dias, mas eu tomo por semana. E também faz 1 semana que eu estou tomando cálcio, tá? Então, eu coloco ali uma colherzinha de chá de cálcio todos os dias no meu leite, no meu café, enfim, e tomo, tá? Faz 1 semana, então eu não sei dizer se isso ajudou pra alguma coisa, eu acho que não, porque eu não tomei nada no processo de calcificação, nada de especial, tá? Então é isso, gente. Cada um tem uma experiência diferente, né? E espero ter ajudado com alguma coisa com a minha experiência, que foi algo que eu não achava, né? O pessoal falando aí de fratura cominutiva, com desvio, fazendo tratamento conservador e com esse tempo de recuperação. Eu vi aí um rapaz, né? Que ele teve uma fratura cominutiva, mas a dele foi um pouco mais grave também. E ele demorou 4 meses, se eu não me engano, para tirar a imobilização. E não foi o meu caso, tá? Eu fiquei com muito medo também. Eu tenho muito medo ainda de movimentar o braço, apesar de tudo. A gente fica assim com medo, é normal, mas a gente pode se movimentar e é bom, tá? Estimula essa região. Tanto que quando eu comecei a fazer a físio e ele começou a fazer o laser em mim, o ultrassom, essa área aqui ficava extremamente vermelha porque era falta de irrigação de sangue. Então, falta de movimentos, tá, gente? Então, não fica muito tempo parado, não, porque os movimentos, tá? Se feitos aí certinho, no seu limite, né, da sua dor, eles vão também estimular ainda mais a calcificação, tá, gente? Então é isso. Não fiquem com medo de movimentar o braço depois que vocês tirarem a imobilização, porque é algo que faz bem e é algo necessário. O calo ósseo é um calo muito duro já. Quer dizer, não é um calo duro, mas vocês entenderam. Ele é um calo que não vai quebrar por você fazer movimentos com o braço, tá, gente? É, Então é isso. Qualquer coisa vocês me deixem aí no comentário, pergunta e eu vou respondendo, tá? Tchauzinho.